Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um AS Brasil Debate. Eu sou o Fábio Gabriel e recebo hoje nos estúdios da AS Brasil Eduardo Araújo, que é consultor do Tesouro Estadual e conselheiro no Conselho Federal de Economia, além de ser mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford. Recebo também Darlan Campos, que é professor e consultor de marketing político, diretor executivo da República em Marketing Político e autor de 4 livros sobre o assunto, entre eles Planejamento Estratégico de Marketing Político. E recebo também Pablo Lira, que é diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves e doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. E juntos aqui com esse time de especialistas, nós vamos debater sobre as expectativas para 2025 no estado do Espírito Santo, nas áreas econômica, social e política. Lembrando que esse debate é um oferecimento de Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente, e Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Banestes, crescemos juntos. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Bem, Darlan, Pablo, Eduardo, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu vou começar esse debate aqui fazendo uma pergunta, sobre as principais. Nós temos várias vertentes aqui no estado, O Espírito Santo ele é reconhecido pelo seu papel de destaque em vários setores, como petróleo, gás, mineração, celulose, agricultura. Porém, com a transição energética e a inovação tecnológica, reforçam a necessidade de diversificar a economia. E qual é a perspectiva para 2025? Quais setores têm maior potencial de crescimento aqui no nosso estado? Eduardo. Bom, eu começaria falando um pouco dessa área de inteligência artificial, que é um setor que já tem crescido desde 2023. A gente tinha lá em 2022 um mercado que valia 135 bilhões de reais a avaliação desse mercado, e a estimativa que se tem para 2030 é de um mercado global que deve chegar a 2 trilhões de dólares. Então imagina a quantidade de recursos financeiros que tem sido direcionado para esse mercado, numa perspectiva mais global, mas trazendo isso para a realidade aqui do estado do Espírito Santo e pensando nas empresas de pequeno, médio e grande porte, a gente tem oportunidades tanto para aquelas empresas que já estão consolidadas em reestruturar os seus negócios com base na IA generativa, mas também a gente tem oportunidade para startups serem criadas, e aí eu falo de empresas que podem atuar desde o segmento de comunicação, que é uma área que tem uma tendência muito grande de utilização desse serviço de AI, mas também empresas que podem ser, por exemplo, estruturadas para poder prestar serviços de consultoria e modificar os negócios, as diversas áreas das empresas com o uso de inteligência artificial. Então, a minha visão quando a gente olha não apenas para o caso do Espírito Santo, mas a gente faz uma avaliação de uma maneira geral, a gente vê esse mercado de inteligência artificial crescendo, e o Estado do Espírito Santo precisa estar pronto, inclusive, para poder desenvolver e fomentar empresas, startups, atrair especialistas, profissionais que atuam nesse segmento. E as empresas que existem outras, a gente costuma dizer que a AI, por exemplo, vai gerar desemprego. A gente fala dessa geração de desemprego, mas principalmente para aqueles profissionais ou para aquelas empresas que não estão preparadas para essa nova realidade de utilização de inteligência artificial generativa. Que seria uma tendência, digamos assim, mundial, Não tem para onde correr, não é isso? Exatamente. Então, se você pensar os diversos processos da sua empresa, desde a comunicação inicial com o cliente, até processos de análise de dados, todas essas tarefas ali, você hoje tem uma perspectiva que pode ser utilizada com AI, que vai resultar em mais produtividade para aquela empresa. E quando a gente fala em produtividade, a gente está falando de tecnologia que te permite entregar mais com menos, trazendo aí possibilidades da empresa crescer, ganhar mercado, reduzindo custos
E para aquelas empresas que não se atentaram a isso, que às vezes não tiveram condição ou que eventualmente não se adaptarem para essa nova realidade, há um risco muito grande de ficarem para trás. Fábio, Eduardo, só aproveitar aqui a deixa do Eduardo, concordar, né? Esse é um setor aí com grande potencial. E também olhando aí para o ano de 2024, o Espírito Santo, de acordo com os dados aí do Instituto Jones dos Santos Neves e do IBGE, no primeiro semestre nós tivemos um crescimento do nosso PIB que foi superior a 6%, mais da metade do que a média nacional, que ficou em 2,5%. É o PIB anualizado, que a gente fala, acumulado nos últimos 4 trimestres. E esse setor das tecnologias, da informação e comunicação, é um dos que mais se destaca, vem ganhando um crescimento exponencial ao longo dos últimos anos, por ser uma tendência mundial. Mas aqui no estado do Espírito Santo, olhando aí os dados do nosso boletim da economia criativa, a gente percebe que nos últimos anos o número de postos de trabalho na economia criativa do segmento de TICs, tecnologia da informação e comunicação, saltou de 11 mil postos de trabalho para 22 mil postos de trabalho em questão de 2 anos. Então a gente está aqui no estado com um ecossistema da inovação consolidado, com tendência de crescimento. Temos aí o governo do estado com a FAPES, que nos últimos 20 anos já investiu mais de R$1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Inclusive, esse ano a gente teve a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o presidente do Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP, afirmou em Brasília que o estado do Espírito Santo é o estado que mais investe em ciência, tecnologia e inovação. E a gente vê essa perspectiva das startups. Estamos realizando aí, alcançando recordes com a ESX, tem o Sebrae, o governo do estado, o próprio MCI, a Mobilização Capixaba pela Inovação. Então a gente tem essa vertente aqui no estado, né, nessa linha que o Eduardo comentou, muito promissora para a gente atrair investimento. Temos o Fundo Soberano, através aí da gestão do governador Casagrande, em 2019, o estado do Espírito Santo foi o primeiro e único estado a contar com um fundo que poupa recursos do petróleo para investir no desenvolvimento do nosso estado. E a primeira carteira do Fundo Soberano foi voltado 250 milhões de reais para startups. Então esse cenário, essa tendência aí das empresas que trabalham com inteligência artificial, jogos virtuais, a IoT, Internet of Things, a internet das coisas também, tem um mercado muito promissor aí para o ano de 2024, os próximos anos, aqui no estado do Espírito Santo. Eu queria perspectivas animadoras, né? Muito positivas. E eu também já queria complementar um pouco essa tendência aí para o futuro, que o estado do Espírito Santo, um outro setor muito promissor também, que envolve também tecnologia, né? Alta tecnologia, tecnologia avançada, o setor de logística. A gente tem aí avanços importantes históricos na questão da logística. O estado do Espírito Santo é um estado que tem uma vocação para o comércio exterior, nosso setor portuário aqui, né, com projetos aí significativos, e temos aqui um avanço importante na questão da privatização do Viportos, o Porto de Vitória, né? Também a zona de processamento de exportação, a ZPE Aracruz. A gente vai falar um pouquinho mais, né, adiante, vou dar só um spoilerzinho aqui do nosso debate, né? Mas a gente vai falar sobre esse assunto, Pablo. Desculpa só te cortar, mas, professor, o senhor concorda nessa linha de raciocínio que o Eduardo e o Pablo falaram aqui? O Espírito Santo, historicamente, tem tido um destaque nacional do ponto de vista econômico, com taxas de crescimento, inclusive, acima da média nacional, o que credencia o Estado a ter esse papel de destaque, né? Apesar de ser historicamente chamado do primo pobre do Sudeste, mas tem tido seu papel de destaque do ponto de vista econômico. E também, a gente trazendo um pouco para a política, né? As lideranças políticas historicamente capixabas tiveram protagonismo nacional, né? A gente já teve muitos políticos capixabas historicamente com grandes participações no Senado Nacional, no Congresso Nacional. Então é o Espírito Santo sempre tendo um papel de destaque, e a projeção para o futuro, ela com certeza continua sendo bem positiva. Eu complementaria também que nesse contexto de mudanças climáticas, nós também temos uma grande parte
de recursos públicos e também de recursos privados das empresas, há essa mudança de descarbonização da economia. Isso certamente cria, né, oportunidades. A gente vê, por exemplo, se pensar no segmento de veículos, né, você tem uma expansão desse mercado, né, vários carros sendo ofertados com o uso de energia elétrica. A gente sabe que essa utilização desses automóveis por esse tipo de energia, em algum momento vai exigir também que a gente tenha uma capacidade de adaptação a essa mudança do mercado. Se você pensar, por exemplo, que vai fazer uma viagem hoje com um carro elétrico daqui, por exemplo, para Minas, talvez a pessoa não vai se sentir segura, porque ao longo desse trajeto você não tem postos adaptados, né, para fazer esse tipo para poder abastecer o seu carro ao longo desse trajeto. Então isso acaba também surgindo oportunidades de negócio quando a gente fala dessa transição climática, né, deixar de usar o combustível fóssil, e a gente olhar também do ponto de vista das residências que precisam ser adaptadas. Então novos negócios também podem ser criados a partir dessa tendência, né, de mudança climática. Se pensar que você pode ofertar outro tipo de modal de energia elétrica, então isso acaba criando um contexto de novas oportunidades também para as empresas, à medida que esse tema é um desafio para o futuro, mas ele também, de outro lado, representa uma oportunidade de negócios, e as pessoas precisam estar atentas a essa mudança de tendência, que não é apenas aqui no Espírito Santo, no Brasil, mas é uma tendência de mudança mundial. O novo sempre traz um pouquinho de medo, né? Mas é sempre desafiador, não é isso? Só para a gente ter ideia, né, disso que o Eduardo comentou, a questão dos carros híbridos e elétricos, né? Do total de carros híbridos e elétricos importados pelo Brasil nos últimos meses e no ano de 2023, mais de 75% desses veículos entraram pelos portos capixabas. É um número expressivo, né? Expressivo, e olhando a dimensão do Estado do Espírito Santo, que não tem um amplo mercado consumidor, a gente vê a relevância do Estado do Espírito Santo na perspectiva da plataforma logística para o Brasil. E, inclusive, isso está impactando nessa transição energética, né, Eduardo, da nossa frota de veículos. Hoje, o Espírito Santo está entre os 5 estados com maior proporção de carros elétricos e híbridos. Tem o ônibus elétrico até no Transpol agora, né? Muito bom, né? Isso é bom, né, para a economia e também, principalmente para o meio ambiente, né? Mas vamos agora falar sobre política, né? Nas eleições de 2024, o governador Renato Casagrande teve aliados muito importantes que foram eleitos em cidades como Vila Velha e Cariacica. Mas também ele enfrentou derrotas em Vitória e Guarapari, e também no interior, como em Colatina. Com esses resultados, será que podem acontecer algum impacto na relação entre o governo estadual e os municípios para o próximo ano, em 2025? Professor, gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto, por gentileza. Perfeito. Primeiro, a gente tem que lembrar que os municípios capixabas, a maioria deles, depende essencialmente das transferências de renda que vem do governo estadual. Então, esse processo de relação com o governo do estado, por mais que eles possam ter estado em lados opostos durante o processo eleitoral, é comum que os prefeitos que venceram se aproximem do governador do estado, porque eles precisam desse processo de investimento. É lógico que nós temos aí os últimos 2 anos do governo Casagrande, e você tem uma discussão política sobre essa era pós-Casagrande, de que forma o Espírito Santo vai estar colocado, e os atores começam a se movimentar buscando um protagonismo maior, os grupos políticos se organizando dentro do estado do Espírito Santo. Mas vale lembrar que essa proximidade com o governador vai ser uma busca de todos os prefeitos em 2025. Por quê? Porque você tem um cenário de incerteza internacional, com diversas guerras e cenários muito adversos. Você tem um cenário nacional também muito desafiador. Então, há uma busca por recurso cada vez maior, e uma característica interessante do eleitorado que a gente tem percebido nas pesquisas é um eleitor que ele está cada vez mais exigente.
Então, a gente falava antigamente dos primeiros 100 dias, né? O prefeito vai entrar e normalmente tem um primeiro semestre de paz, onde o eleitor vai acalmar o governo entrar. Hoje a gente já está vivendo uma relação onde o governo que acabou de ganhar a eleição já começa a ser cobrado sem pegar a chave da prefeitura. Então a gente vive um momento em que essa impaciência do eleitor e essa busca, até pelos desafios que o próprio cidadão tem vivido, né? Apesar da gente ter taxa de desemprego baixa, a gente tem uma informalidade muito alta, o poder de renda ele não está acompanhando muitas vezes aquilo que é a necessidade ou expectativa do cidadão médio brasileiro. Então isso gera desafios e essa insatisfação se volta para a política e para aqueles que estão eleitos. Então a gente vive um cenário desafiador em que os novos governantes vão ter que se relacionar com o governo do Estado, independente do lado que eles estiveram na eleição 2024. Ô, Pablo, mediante essa resposta do professor, né, que ele falou que o eleitor hoje ele se encontra muito, digamos assim, impaciente, não é isso, professor? Perfeito. O que você atribui isso, essa impaciência do eleitor, do morador, enfim, não só aqui da Grande Vitória, né, mas também do interior do Estado? Eu vou pegar uma conexão agora da nossa pergunta anterior, né? A era da informação, a era da tecnologia. Antes, a gente tinha aí há 2, 3 décadas atrás uma verticalização maior entre o prefeito e o cidadão. Uma verticalização ainda maior do governador ou presidente, deputado federal, senador com o cidadão. E é isso que o professor Darlan comentou, né? Com a era da tecnologia, a gente passou a ter uma horizontalidade. O cidadão hoje, né, Darlan? Inclusive, a temática dele, né, aí do livro, né, do último livro lançado dele, o cidadão está interagindo diariamente ali com o governador, com o presidente da República, com o prefeito. Está mais próximo, né? Está mais próximo. Esse mundo das redes sociais, da tecnologia, criou um horizonte, né? Colocou todo mundo no mesmo horizonte e uma maior proximidade da comunicação. Inclusive, o que o cidadão posta repercute e impacta diretamente aí na política, no mundo da política, na decisão, e pode impactar numa campanha eleitoral. Então, esse cenário mais horizontal aí da comunicação é algo muito relevante para o gestor, né, observar. E sobre essa questão, a pergunta que você coloca, traz aí para o nosso debate, Fábio, a gente vê aí, né, e isso que o Darlan comentou, da necessidade, a dependência que o município tem do Estado, né, os repasses, as transferências, as parcerias, convênios, né, de todas as ordens, na educação, na saúde, na segurança pública. E aí a gente vê o estado do Espírito Santo nos últimos anos. Até 2019, o nível de investimento público aqui no estado era inferior a R$1 bilhão. Isso, o professor Eduardo pode me corrigir, que trabalha diretamente com esses dados lá na Cefaz. O Espírito Santo, desde 2012, tem equilíbrio nas contas públicas no indicador de CAPAG. São mais de 10 anos, indo para 15 anos de equilíbrio das contas públicas, atestado pela Secretaria do Tesouro Nacional com nota máxima. Nível de endividamento negativo, né? E aí o Estado do Espírito Santo, nesses últimos anos, está conseguindo realizar o maior investimento público da história. De 2019 até 2022, foram R$7 bilhões de investimento do governo do Estado. Em 2023, foram 4 bilhões de investimento do governo do Estado. E 2024 está para superar essa marca de 4 bilhões, indo para 5 bilhões de investimento. Desse montante todo que eu falei, chega aí nos seus 17 bilhões de reais, 25% desses recursos foram investidos diretamente nos 78 municípios capixabas. Então, essa era Casa Grande agora e o Ricardo Ferraço, né, na atual gestão, olha sem distinção para os 78 municípios do estado e também sem distinção político e partidária, ideológica, aportando recursos nos municípios, porque o objetivo comum é o quê? É o bem da sociedade. Aquele prefeito que vai de encontro a essa lógica, ele está se prejudicando e prejudicando a população que elegeu ele no município. É uma coisa completamente irracional, ideológica, um prefeito que não dialoga com o governador, não dialoga com o presidente, não só aqui no estado do Espírito Santo, tá? Mas em outros estados.
A gente vive aí numa república federativa, democrática, né? E o diálogo, passou a eleição, a gente não tem inimigos na política, né? Na verdade, a gente tem adversários. Então, a gente tem que ter uma maturidade política. Pelo menos deveria ser assim. Né? Deveria ser. Mas um ponto... exceção, né? Perfeito. Um caso ou outro. Mas importante pensar que, para 2025, a gente tende a ter um cenário de uma relação bem harmoniosa. Lembrando que, quando a gente entra no ano eleitoral, por causa da legislação, existe um limite da transferência que o Estado e que o governo federal pode passar para os municípios. Então, vamos colocar aqui que até meados do primeiro semestre de 2026, a gente tende a ter uma relação altamente amistosa entre o governo do Estado e os municípios. A partir dali, você não pode mais ter assinatura de convênios, de transferências. Então, isso faz com que os municípios possam ficar um pouco mais autônomos nas suas decisões. E aí a gente já entra nas vésperas da eleição 2026, onde eles podem se posicionar com um pouco mais de tranquilidade. Então a gente tende a ter um cenário onde os municípios, os prefeitos eleitos, por mais capital político que eles tenham, deva participar menos do debate público para a sucessão de 26, para evitar alguma rusga dentro do cenário estadual, e a partir de meados de 2026 entrar nesse debate, cada um defendendo as suas cores. Eduardo, o que você acha desses comentários do Darlan, do Pablo? Eu só complementaria que nessa discussão de repasses, de recursos, olhando talvez para além de 2025 e olhando para um horizonte mais amplo, a gente também precisa pensar nessa relação de municípios com o governo estadual no contexto da reforma tributária, né? Que a gente está falando de municípios hoje que são muito dependentes do orçamento público estadual, mas que com o contexto da reforma tributária, eles se tornam ainda mais dependentes. E se a gente pensar que está havendo toda uma modificação, né, no nosso sistema, da maneira como a gente vai administrar a arrecadação dos municípios, que deixa de ser da autonomia e da gestão dos municípios e passa a ser, de uma certa forma, até centralizado em Brasília. Então a gente tem aí mais elementos também para poder repensar esse relacionamento de municípios e dessa dependência também com os entes estadual e até, por que não, a União também. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da reforma tributária, mas agora nós vamos ter a participação do economista e mestre em economia e doutorando em educação, Ricardo Paixão. Vamos acompanhar. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Paixão. O ano de 2025 se aproxima, né, e nós temos alguns pontos de preocupação e também oportunidades, né, para a economia brasileira, né? A questão do risco fiscal e o endividamento do setor público tem que ser olhado aí com muito cuidado, né, pelos gestores, né? Nós também temos uma necessidade constante de reformas estruturantes, né, como por exemplo administrativa, né, tributária e outras que também têm que ser tocadas, né? Nós estamos diante de um cenário de mudanças climáticas significativas, né, com grandes impactos na economia. Isso também tem que ser olhado com muito critério, né? Por fim, nós temos também a questão das desigualdades. O Brasil ainda é um país muito desigual, né? Temos desigualdades sociais, raciais, regionais e outras também, né? Diante desse contexto, eu gostaria de perguntar, né, aos debatedores quais seriam as estratégias práticas que os gestores públicos deveriam tomar ao longo do ano de 2025 para poder conciliar crescimento econômico com sustentabilidade fiscal diante de um cenário de instabilidade geopolítica. É isso, obrigado. Eu agradeço então a participação do economista Ricardo Paixão. Eduardo, o que você acha desse comentário aí, dessa temática que o Ricardo levantou? O Ricardo ele fez uma pergunta muito importante. Primeiro que ele faz uma distinção da questão conjuntural, né? Estamos falando aqui de 2025, que por sinal está indo bem, se a gente pensar que Espírito Santo tem ali uma situação de menor taxa de desemprego da sua história. Se a gente olha para o contexto de Brasil de uma maneira geral, você vê que a economia ela tem características aí de dificuldade de controle do gasto público, que também foi outro ponto que o Ricardo bem pontuou, que é um desafio de gestão quando a gente pensa no Brasil, mas que não é algo
tão preocupante quando se fala do Espírito Santo, que mais recentemente, como já foi discutido aqui, foi agora classificado como nota A+, né? O único, além de a gente ter a nota A, agora a novidade é que a gente tem esse mais, que significa que a gestão fiscal aqui do Espírito Santo, ela continua sendo bem feita, continua sendo um modelo de referência para o Brasil. Mas do ponto que o Ricardo colocou, e eu voltaria talvez para as questões estruturais, que eu acho que essas são as que preocupam, né? O Estado do Espírito Santo já deu exemplo quando a gente pensa nas políticas educacionais, de implementação de sistema de escola em horário integral, mas a educação pública no Brasil, de uma maneira geral, é algo muito preocupante e a gente ainda tem muita desigualdade quando a gente pensa, por exemplo, na qualidade de educação que o meu filho vai ter por conta, às vezes, de uma condição financeira melhor de colocar numa escola pública, numa escola privada, em comparação com uma criança, com uma família que às vezes não tem a mesma condição de acessar esses recursos, né, para poder colocar. Então esse é um fator que, quando a gente olha para indicadores até internacionais, a qualidade do ensino público no Brasil ainda deixa muito a desejar e eu acredito que esse seja um grande desafio. E se a gente olha para o Espírito Santo, que tem esse grande colchão de recursos, né, mas ao mesmo tempo, como todo o Brasil, ainda sofre com problemas de desigualdade, que essa é um histórico, não é de uma gestão de 4 anos de um governo, mas é uma coisa histórica e que a gente precisa fazer uma política pública mais intensiva, né? Um compromisso maior para poder lidar com esse tipo de... Então, eu diria que, para o caso, a grande oportunidade que nós temos, e talvez os gestores públicos deveriam olhar com uma atenção maior, seria um projeto para revolucionar a educação que a gente tem, enxergando mais especificamente ali, primeira infância, oferecer uma condição de qualidade, porque se a gente consegue trabalhar essa nossa mão de obra, né, essas pessoas que hoje vão se tornar daqui no futuro profissionais, a gente consegue trabalhar na base daquilo que nos permitiria criar uma sociedade com maior igualdade. Então, para 2025 e talvez para além de 2025, o meu convite aqui seria para um olhar mais atento para essas políticas educacionais com foco na primeira infância. Professor, seguindo aí, pegando o gancho na resposta do Eduardo, qual, na sua opinião, seria o melhor estilo de política pública para a área da educação? Para não haver tanta desigualdade, conforme o Eduardo colocou aqui. Nós temos um desafio ao pensar a educação, e quando a gente olha sobre a ótica política, é que o eleitor, que é aquele destinatário final da política pública, e aqui separando a discussão de política pública para a percepção do eleitor, o eleitor ele tem todas as pesquisas nacionais ou em municípios que você faz, a percepção é uma avaliação em geral positiva da educação, ou seja, a percepção do eleitor que estabelece. Dificilmente a educação está nos principais níveis de preocupação. Então, qual o problema do seu município? A educação nunca está entre os primeiros apontamentos. Por quê? Porque na percepção da média do eleitor brasileiro, se o meu filho vai para a escola e permanece lá durante todo o horário, se ele tem uma alimentação dentro da escola, e se essa alimentação tem uma proteína mínima, se ele tem ali um uniforme escolar, um kit escolar que ele recebe, aquilo ali já, entre aspas, traz uma sensação de que aquilo é positivo. Até porque, como a gente tem um baixo nível educacional do brasileiro médio, ele acaba não conseguindo discutir muito se aquilo que está sendo ensinado, se aquela proposta metodológica que está colocada naquela escola ali onde o filho dele está, se aquilo é bom ou ruim. Muitas vezes o filho vai ultrapassar o pai na quantidade disso. Então você tem um desafio aqui que aquele que é usuário dessa política pública muitas vezes não consegue julgar a qualidade, se aquilo de fato está sendo benéfico ou não. Então a gente tem um desafio, uma disfunção na atuação. Isso faz com que os políticos, aqueles que estão em mandato, tenham esse desafio de pensar essa realidade e atuar mais firmemente nisso. Mas há uma disfunção entre aquilo que
que o cidadão, que o usuário dessa política pública tem e aquilo que é ofertado para ele, com certeza. Você concorda, Pablo? Então, essa questão que o Ricardo traz ali, né, do gasto público, né, combinar crescimento econômico, boa gestão, né, dos recursos públicos, eu vejo como central para a gente reduzir as desigualdades. E aí seja desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade na educação. A gente tem aqui no Estado do Espírito Santo uma grande lição histórica de política pública de Estado, no campo da gestão das contas públicas. O equilíbrio nas contas públicas não pode ser um fim nele mesmo. Ele tem que ser o propulsor para a realização de investimento público para a gente reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades, seja no campo da assistência social, da segurança pública. Olha o caso de Vitória, nossa capital, é uma cidade dividida. Tem a área próspera de Vitória, que é a parte litorânea, parte leste, e a área que sofre com conflitos relacionados às facções criminosas, a parte oeste, a Bahia Noroeste, a região de Morros ali da Leitão da Silva, né? Então, o bom investimento público, baseado em evidências científicas, possibilita, a partir de uma gestão responsável das contas públicas, a gente realizar uma transformação em termos de políticas de Estado para transformar a realidade da população. E eu concordo em gênero, número e grau com o Eduardo, que é importante, em termos de Brasil, a gente estruturar uma política de Estado no campo da educação que seja robusta e transformadora. Vamos olhar algumas décadas atrás, como que era o PIB e os indicadores educacionais da Coreia do Sul, da China. Era abaixo da média brasileira. Aquele período ali, na década de 60, 70, a gente vivia ali próximo do milagre econômico, o Brasil crescia mais que esses países. E o que esses países fizeram? Fizeram o dever de casa, uma política de Estado, investimento forte na educação, ciência, tecnologia e inovação, e isso possibilitou eles darem um salto de inovação e hoje são as grandes potências mundiais. As grandes empresas de tecnologia que a gente tem aí, né? Coreia, o berço aí de parte dessas empresas, a China, investimento de ponta, mas a gente tem que ter continuidade de políticas de Estado. No Brasil a gente vê soluços de investimento. A gente tem que ter políticas robustas e contínuas nessas áreas. Educação, ciência, tecnologia e inovação. Essa desigualdade que você colocou entre a parte litorânea, né, digamos assim, a parte que seria, como é que eu posso considerar, talvez, subúrbio, né? Enfim, ela acontece de fato ou extremamente só na capital, ou a gente percebe isso talvez na mancha da região metropolitana, porque existem áreas que muitas das vezes não acontecem por vários fatores. Sim. Segurança, uma delas, né? A falta também do aspecto social, o serviço de saúde. Isso a gente consegue enxergar essa distinção entre já que Vitória foi considerado, né, o Espírito Santo com a área uma das áreas mais valorizadas. Então, existe talvez essa desigualdade nessa extensão também em outras cidades também? Sim. Então, o Instituto Jones, a gente integra lá a rede de pesquisa nacional do Observatório das Metrópoles. É uma rede que desenvolve estudos sobre o fenômeno urbano e metropolitano desde a década de 80 no Brasil. Já é uma rede de projeção internacional. Temos livros, estudos publicados, e a gente vem acompanhando aqui na Grande Vitória esse processo de uma certa crescimento econômico combinado com segregação social nas nossas cidades, segregação social e espacial. Aí esse caso que você comentou, né, é uma característica das regiões metropolitanas brasileiras, esse aspecto da segregação. E aqui na região metropolitana da Grande Vitória, a gente tem esse processo de concentração da população mais privilegiada sobre o prisma social e econômico na parte litorânea. É uma espécie de arco. Praia do Canto, Jardim da Penha, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Enseada, Praia da Costa, em Vila Velha. São as áreas mais nobres da região metropolitana. E a gente tem arcos de grupos sociais no entorno, a classe média no entorno dessas áreas mais privilegiadas, e aí a área da periferia com os grupos menos privilegiados sob o ponto de vista social e econômico. Aí a gente tem alguns polos de concentração de população privilegiada, como o Parque Residencial Laranjeiras na Serra,
Em Cariacica, Campo Grande, que tem atividade comercial também, né? Então são as especificidades metropolitanas aqui da Grande Vitória, mas sobre Vitória você trouxe um dado bem interessante. Vitória é a capital aí que está com o metro quadrado mais valorizado no Brasil. Olha a contradição, é uma das capitais que concentra o maior número de comunidades urbanas e favelas também, de acordo com o IBGE. Olha a desigualdade, a segregação socioespacial que a gente comentou. O setor portuário é vital para a economia capixaba, mas gargalos logísticos como filas de navios, falta de contêineres, problemas no controle de gates e ineficiências no atendimento dos terminais portuários, como foram relatados recentemente no Porto de Vitória, ainda preocupam. Em 2025, quais medidas devem ser prioritárias para alinhar a expansão portuária às necessidades do mercado e aumentar, assim, a eficiência logística do Estado? Eduardo, qual é a sua opinião? Bom, a questão logística, a gente tem desafios. Se a gente pensar que o Espírito Santo, essa atividade é uma atividade estratégica para o Estado, esse assunto, ele, de certa forma, ele se conecta também com o tema da reforma tributária, porque com a implementação da reforma, o Estado vai perder os mecanismos que ele tem hoje de fazer um incentivo tributário. Então, existem várias empresas do segmento logístico que estão aqui no Espírito Santo por conta de incentivos tributários, e nesse processo de implementação da reforma, o Espírito Santo perde esse mecanismo. Então, esse é um item de preocupação que a gente precisa avaliar quais são os outros incentivos que o Estado vai poder criar, que não serão aqueles da área tributária, mas que podem ser da área da despesa. O Estado pode utilizar do seu orçamento para poder criar alguns mecanismos, mas independentemente disso, se a gente conseguir criar o espaço para a iniciativa privada prosperar nessa área, isso é muito importante. Eu sei que a velocidade que as empresas têm para poder licenciar projetos de portos é um item que é relevante. Os projetos de expansão da infraestrutura para poder conectar, se você vai instalar, por exemplo, Parque Log em Aracruz, a gente precisa saber se toda aquela estrutura viária que conecta esse Parque Log ao mercado, consumidor, e pelo menos quando a gente pensa na infraestrutura do Espírito Santo, ela vai estar bem adaptada para isso. A gente continua tendo também um incentivo de qualificar profissionais para esse segmento, né? Então o Estado precisa pensar nas suas escolas para poder preparar essas pessoas para esse segmento logístico. Então eu ficaria um pouco nessa avaliação de que o Espírito Santo e o segmento logístico ele é estratégico, considerando que a gente tem um grande percentual no litoral brasileiro. A gente está bem localizado quando a gente olha para os principais mercados do Brasil, seja aqui do Sudeste, seja também na Bahia, e a gente precisa se preparar para que a reforma tributária não seja um empecilho, né? E o Estado consiga criar a estrutura necessária e também um ambiente de regulação para que as empresas do setor privado que aí querem atuar nessa área, elas consigam ter liberdade para fazer negócios e avançar nesse segmento. Concorda, Pablo? Concordo. Essa parte portuária, né? Espírito Santo, como a gente comentou, tem uma vocação de ser uma plataforma logística. Temos investimentos aqui no estado significativos no setor de portos, né? Temos aí o porto da Imetame, a própria zona de processamento de exportação, a ZPE Aracruz, o Parque Log, né, estabelecido ali, o projeto recentemente anunciado pelo governo do estado. Além disso, naquela região de Aracruz, a gente tem o projeto do Porto Ocel 2 e também o estaleiro Jurong, que dentro do plano de investimento da Petrobras tem uma perspectiva de atividade ali muito positiva, inclusive com o uso de alta tecnologia nas embarcações da cadeia de petróleo e gás. Olhando para o sul, a gente tem o Porto Central, que agora no início de dezembro, os empreendedores já anunciaram aí um cronograma de atividades. O Porto Central, dos primeiros terminais, ele não depende
da Estrada de Ferro 118. Porém, a partir dos terminais, terceiro, quarto terminal, vai depender dessa ligação férrea, que já está aí anunciado o cronograma da obra pela VLI, e a gente tem uma expectativa dos próximos anos ter o trecho da região metropolitana até Anchieta concluído, e aí depois a importância de, concomitantemente também, ao mesmo tempo, planejar a extensão ali do ramal até Presidente Kennedy, num terceiro momento, chegando lá no norte fluminense. E aí a gente tem que destacar também a relevância do investimento no modal rodoviário, para a gente ampliar a capacidade de movimentação de cargas nesses portos. Porto de Vitória também, que vem passando por uma modernização, tem um passivo histórico, que agora a Viforte está tentando dinamizar, ampliar a escala, a produtividade ali no processamento de cargas no Porto de Vitória, modernização agora, mas a gente tem um passivo histórico no modal rodoviário. É inconcebível no século XXI a gente ter uma rodovia BR-101 e uma BR-262, BR-259, que não estão totalmente duplicadas. A BR-101, ainda a gente vê um avanço, né, e agora nessa retomada aí do contrato, um caminho aí, uma luz no final do túnel. Agora a BR-262 é de urgência aí, a gente tem um passivo histórico de falta de investimento e atenção do governo federal com o estado do Espírito Santo, que é um estado estratégico para a logística do Brasil. Como a gente falou agora há pouco, mais de 75% dos veículos híbridos e elétricos importados pelo Brasil entraram pelos portos capixabas. Mais de 85% das rochas ornamentais exportadas pelo Brasil saem pelos portos capixabas. E essas cargas estão transitando por onde até chegar nos portos? Na BR-101, que não está duplicada ainda, na 262, na 259. Então, esses eixos rodoviários, para quando a gente chegar nessa época da transição aí, o avanço, o desdobramento da reforma tributária, que o Eduardo destacou, o Estado do Espírito Santo tem que estar bem consolidado nesses modais da nossa logística que fortalecem o setor portuário. Então, professor, tem que ter uma articulação política, né, tanto do governo federal com o governo estadual, seria isso? Perfeito, isso é sempre muito necessário, né? Vale destacar que o cenário das 2 últimas décadas na política estadual, de uma elite política que, apesar dos nomes diferentes que assumiram, tem uma visão com muitos pontos de convergência, faz com que também isso favoreça esse processo de construção que o Espírito Santo tem feito nos últimos tempos, né? Então você tem uma perspectiva, e esse é um desafio para o futuro, a convergência de visões no que tange esse processo de investimento futuro, porque, como o Pablo dizia, são investimentos que vão durar aí mais de um governo. Então a necessidade de que esses processos eles se estabeleçam num cronograma que, independente da coloração partidária ou do ator político que estiver capitaneando o projeto, consiga colocar de pé, é um desafio dentro da política capixaba, que nas últimas 2 décadas conseguiu lidar com isso e agora se coloca como um desafio para frente, como vai ser nesse próximo ciclo que se abre a partir de 26. Muito bem. Com a reforma tributária e a necessidade de diversificar a economia, o turismo surgiu como um potencial no nosso estado. Em 2024, o Espírito Santo registrou um crescimento de 6,2% no setor turístico no segundo trimestre. Como vocês avaliam o impacto dessas iniciativas até agora? O que ainda precisa ser feito para que nos próximos anos o turismo tenha mais destaque no Espírito Santo? Pablo, o que você acha dessas afirmações? Sim, o Estado do Espírito Santo ele vem se destacando aí na economia do turismo, a gente vem monitorando esses indicadores, né? Inclusive, nesse período agora do segundo trimestre de 2024, a gente teve recorde no número de viagens pela Estrada de Ferro Vitória-Minas e também no aeroporto de Vitória. É um patamar superior ao período pré-pandemia. Mas a característica do turismo do estado do Espírito Santo ainda predomina as viagens
internas no estado e o turismo de vizinhança. Os principais estados que visitam aqui os nossos atrativos turísticos, nossos municípios, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A gente tem o potencial de vender mais essas potencialidades do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. E essa é a grande aposta que a gente tem para esse período agora da implementação do desdobramento da reforma tributária, onde a incidência do imposto sai do local de origem e vai para o local de destino, né? O turismo vem sendo visto aí estrategicamente como um caminho para a gente compensar as perdas, eventuais perdas que a gente vai ter com a implementação da reforma tributária. Então, a gente tem um potencial grande de expandir, e o estado do Espírito Santo, ele tem uma particularidade, é um estado compacto territorialmente, né? Um estado que não é tão grande quanto Minas Gerais, São Paulo, Bahia, mas dentro dessa parcela do território capixaba, mais de 46 mil quilômetros quadrados, né? A gente tem uma diversidade de potencialidades turísticas muito forte. Hoje o turista chega aqui no estado, ele pode ir para Guarapari, aproveitar uma praia, comer uma moqueca capixaba lá em Meaípe, um hotel famoso lá de Meaípe. Inclusive Meaípe agora, o engordamento da praia, né, melhorou muito ali, potencializou aquela região ali turisticamente. Na hora do almoço, ele pode, depois do almoço, subir as montanhas capixabas em 1 hora, 2 horas, terminar o dia num pôr do sol, em Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, tomando um café colonial. Então é muito próximo essas potencialidades turísticas. Você tem a questão do forró, a questão cultural lá de Itaúnas, as bandas de Congo, os aspectos do turismo de aventura que a gente tem aqui no estado, as áreas, as pistas de voo livre que a gente tem no interior do estado, os monumentos naturais, Praia Freira, pontões capixabas. Então, potencial turístico a gente tem. Falta a gente vender mais essa imagem do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Eduardo, a economia, claro, com certeza, ela é favorecida nesse aspecto turístico, não é isso? Assim, quando a gente pensa no turismo para o Espírito Santo, é um setor extremamente estratégico para a nossa economia. A gente precisa pensar no turismo como uma forma de diversificação de uma economia que hoje ainda é muito concentrada em algumas atividades industriais. Agora, falando dos desafios, assim, naturalmente existe o dever de casa do setor privado e existe do setor público. E sempre quando eu penso em turismo, eu estou muito mais preocupado com as questões de infraestrutura, que me parece que ainda há espaço para a gente poder avançar nisso. Fala, por exemplo, de Guarapari. Será que a cidade está 100% preparada em termos de saneamento básico? Vai faltar água, não vai quando tiver o período do verão? Será que o sistema de esgoto da cidade também? Porque isso parece detalhe, mas o visitante também acaba tendo uma visão desses. Então, a visão de receber o visitante, de preparar a cidade para o turismo, eu até concordo que as pessoas que vêm aqui para o estado ficam encantadas com as belezas naturais e com a forma como o estado do Espírito Santo, de certa forma, ele, quando comparado com outros lugares do Brasil, ele é muito organizado. A gente tem vários cartões de visita, mas se comparar, por exemplo, com outros países e pensar em uma régua de comparação mais elevada, a gente tem aí praias muito bonitas, mas ainda a gente sabe que a infraestrutura do entorno dessas praias, a gente precisa melhorar isso. Então, eu acho que o recado seria nisso. E para as pessoas chegarem também ao Espírito Santo, né? A gente quer qual o tipo de visitante também a gente pensa em atrair. Se a gente já consegue atrair... eu sou mineiro, eu consigo falar com meus parentes que vêm aqui, mas se a gente quer, por exemplo, atrair um visitante de um outro país, será que não é o momento da gente voltar naquelas discussões de internacionalização do aeroporto, alguma estratégia de fazer com que essas passagens aéreas fiquem com um valor mais acessível para que isso consiga também criar algum sistema para que as pessoas venham aqui atraídas com base em um preço mais acessível de passagem aérea.
Quando a pessoa chega aqui na cidade, por exemplo, na região da Grande Vitória, e tem essas praias muito bonitas, e elas decidem, por exemplo, subir para a região das montanhas, aí vai encontrar também a BR-262, ainda com uma única via, que dificulta muito e acaba criando desincentivo para a pessoa conhecer aquela região e levar uma renda para aquela localidade. Então, voltando para o ponto inicial, infraestrutura é um caminho que a gente precisa avaliar com mais carinho para poder fazer do turismo um segmento estratégico para o futuro. Professor, seria então, digamos assim, na parte política, né, uma negociação entre o Estado e os municípios, né, nessa questão do turismo, não é isso? Um desafio que nós temos é que a discussão, e aí tivemos uma eleição municipal agora, e em muitas cidades a pauta do turismo entrou no debate público e talvez, como há muito tempo não tinha entrado em muitas grandes cidades capixabas. Isso é um ponto relevante. Entretanto, quando nós vamos olhar para a prática, por exemplo, os municípios estão fechando agora os seus orçamentos para o ano de 2025, apresentando às câmaras municipais, você vai ver que a pasta de turismo, quando ela tem um dos menores orçamentos. Dificilmente é uma pasta isolada, normalmente junto com diversas outras demandas, esporte, lazer, turismo. E quando tem um investimento ainda, ele é baixo para pensar essa questão. Então, nós estamos vivendo um desafio de discussão sobre essa temática que tem tomado, né? A ponto disso ser pauta agora, por exemplo, do nosso debate aqui da perspectiva para 2025, que é muito positivo. Agora precisamos ter um avanço do ponto de vista de investimento também nessas pautas, nessas secretarias. A gente sabe que o investimento em turismo ele é transversal, né? O Eduardo falava aqui de diversos elementos que perpassam outras secretarias de um orçamento municipal, por exemplo, mas sobre essa temática específica ainda a gente está distante do ponto de vista desse olhar um pouco mais preocupado. Então, acho que essa discussão ela é importante para amadurecer ainda mais isso, que com certeza é uma vocação do Espírito Santo, e eu também, como mineiro, tenho voto nisso como um elemento belíssimo, radicado aqui há 30 anos, brinco que estou de férias no Espírito Santo há 30 anos, de tanto que a gente é apaixonado por essa terra. Agora, obrigado, tá, professor, pela sua consideração. Nós vamos falar agora sobre a questão da mobilidade urbana. Se eu não me engano, acho que foi o Fábio que comentou sobre a questão da duplicação, né, das BRs, porque foram anunciadas algumas iniciativas para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória, além de um novo cronograma de duplicação das BRs 101 e 262. Com essas obras saindo do papel, pergunto para os senhores, qual a expectativa para a melhoria da mobilidade urbana na região metropolitana e o avanço da infraestrutura e logística em todo o estado? Posso começar? Pode, fica à vontade. Eu sou muito crítico em relação à mobilidade urbana. Eu fico muito confortável quando estou dentro do meu carro, com aquele ar-condicionado, mas eu fico preocupado quando eu olho para o lado e vejo um transporte público com as pessoas dividindo espaço, praticamente, assim, se a gente olhar dos últimos anos, eu vi melhora significativa. Muitos projetos foram anunciados, essa eventual duplicação de BR, eu não sei em que ponto isso interfere o problema mais crítico, que é aquele do trabalhador que precisa pegar um transporte público para sair da sua casa e ir para o trabalho, daí a pouco, quando ele volta, é uma condição impraticável, né? Naturalmente, a gente precisa pensar em investimentos robustos, né? A cidade de Vitória, por exemplo, ficou muito boa com todo o asfaltamento que foi feito, né? Mas, ao mesmo tempo, se você pensar na mobilidade mesmo para o cidadão, a pessoa continua enfrentando esse mesmo problema, e eu diria que eu sou um pouco pessimista no sentido de que eu não enxergo ações concretas que estão sendo feitas para a gente poder alterar essa realidade e ter isso modificado em 2025. Acho que isso é um problema tão grande, é um problema grande também porque a pessoa que formula a política pública ou executa a política pública, muitas vezes ela não é usuária desse sistema de transporte público. Então, a gente precisa avançar um pouco mais. O governo do Estado, acho que fez muita coisa legal, para a gente pensar em termos do transporte que foi do transporte
faz a conexão de uso de barcos, né? Na Grande Sistema Vitória, aquaviário, sistema aquaviário, que faz a conexão com Cariacica, com Vila Velha. Do ponto de vista turístico, tá ótimo. Mas eu não, como usuário, falando como cidadão, a minha percepção é que isso ainda não foi ainda muito pouco para poder resolver o problema do trabalhador que precisa se deslocar do trabalho. Esse é um desafio que não é um desafio só da nossa capital. Se você for para Nova York, para Londres, para outros lugares, você vai ter esse mesmo problema de transporte público. Mas talvez aqui um pouco maior, porque a gente continua muito dependente ainda do uso de ônibus, né? O transporte público na capital de Vitória, na região metropolitana, basicamente a gente utiliza esse modal. Avanços foram feitos, a gente precisa também dizer, né, com o uso, por exemplo, as vias preparadas para uso de ciclistas. Isso a gente vê que a cidade mudou nesses últimos 10 anos, nessa vertente, mas para a pessoa que precisa ainda pegar um ônibus, isso a gente precisa ter um desafio muito grande enquanto sociedade para poder avançar. Professor, pode ficar à vontade. Isso, então assim, eu acho que um ponto fundamental do ponto de vista político é que, especialmente pensando na região metropolitana, essa integração política, né? Então você tem, muitas vezes, cada prefeito pensando nas intervenções que ele precisa fazer no seu município, mas o problema da mobilidade, por exemplo, na região metropolitana é um problema metropolitano. Então, e hoje, por exemplo, não há nenhuma instância institucionalizada de discussão, uma autoridade metropolitana que pudesse pensar essa realidade. Então, a gente tem desafios de conexão e esse desafio também está conectado com visões diferentes que cada um desses gestores tem. Então, talvez aqui tenha um papel fundamental do governo do estado em organizar essa discussão, né? Por ser um ente que vai possibilitar colocar todos esses atores na mesa. Então, acho que o ponto central aqui, para mim, pensando nessa questão mais local, é organizar politicamente essa perspectiva, até porque a capacidade de investimento de cada um desses entes são diferentes, né? De cada município, daquilo que tem de recurso próprio para poder colocar, quem vai querer colocar. Muitas vezes um investimento desse vai trazer uma melhora em um determinado município mais do que em outro, então eu vou colocar um recurso que falta aqui, e isso tem desafios que precisam ser colocados na pauta de discussão muito sério. Até porque nós estamos falando de uma região metropolitana que concentra aí quase 2 milhões de pessoas, então o vai e vem dessas pessoas demandam maior mobilidade e opções, né? Como foi levantado aqui, aconteceram melhorias, mas então precisa, na opinião dos senhores, ter um diálogo maior entre os poderes públicos do município e do estado? Seria isso, Pablo, essa questão que você... Esse dado que você traz, né? 49% da população do estado está na região metropolitana da Grande Vitória. Tem aí de 3% a 5% do território do estado, né? Então, os desafios da mobilidade urbana nessa área densamente povoada, né? A densidade demográfica da região metropolitana é mais de 700 habitantes por quilômetro quadrado. Do estado está em 70 habitantes por quilômetro 10 quadrado. vezes mais, né? Então, é um grande desafio. A gente tem muitos gargalos, desafios para superar. Essa importância da integração também dos municípios, né? E uma gestão intergovernamental da nossa mobilidade na região metropolitana da Grande Vitória. E isso está estabelecido lá na Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012. O Espírito Santo avançou muito de lá para cá, e é importante a gente fazer esse reconhecimento. E aí eu vou dizer das obras estruturais que melhoraram aí, né, a mobilidade, os indicadores de tráfego e de fluxo sinalizam isso, foram obras importantes. Mas para resolver o problema da mobilidade urbana, não basta você trabalhar somente com essa questão da ampliação das vias, modernização das vias. É importante, mas não é suficiente. Vou dar o exemplo de Brasília. Alguns meses atrás eu estive em Brasília numa reunião na Esplanada dos Ministérios e ia para o setor sudoeste. No horário sem trânsito, em 20 minutos, 30 minutos você faz esse trajeto. Só que eu saí do Ministério, era 19 horas, horário de pico. Foram mais de 2 horas para poder fazer esse trajeto.
Lembrando que o eixão monumental tem 6 pistas, 6 faixas de rolamento, 7 faixas em alguns momentos. Mas é importante a gente realizar essas obras estruturais, combinadas com os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a intermodalidade, e aí vocês já falaram aqui, a retomada do aquaviário é muito importante para a gente melhorar a mobilidade aqui na Grande Vitória, até sob o ponto de vista turístico. Vitória, Vila Velha e Cariacica estão tendo fluxos turísticos do interior do estado da população que vem para conhecer o aquaviário, né? A questão das ciclovias, as obras hoje do governo do estado e dos municípios da região metropolitana já incorporam o princípio da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a prevalência, a priorização do transporte não motorizado e do transporte coletivo. E aí tem uma obra que é emblemática. Das várias obras entregues nesses últimos 5 anos, a gente destaca Leitão da Silva, em 2019, a gente destaca a rodovia das Paneleiras, Complexo Viário de Carapina, a rotatória lá da Serra de Laranjeiras, o binário de Jardim Limoeiro, Carlos Lindenberg. Então, tem a duplicação ali, né, ampliação da 101, na chegada ali em Cariacica. São várias obras, mas tem uma que a gente não pode deixar de citar. É a obra da ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida. É uma obra emblemática do ponto de vista de melhoria da mobilidade aqui na Grande Vitória, reduzir os acidentes, resolveu o problema ali, né, consideravelmente dos casos de suicídio ali na ponte, já na fase da construção, e preservou um dos maiores ativos paisagísticos que a gente tem aqui da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo, que é o símbolo do Convento da Penha, conjugado ali com a Baía do Espírito Santo, as praias, Morro do Moreno, Pedra dos Dois Olhos, Mestre Álvaro lá no segundo plano, né? Então, olha o quanto que uma obra estruturante pode melhorar a mobilidade e dinamizar também o ativo turístico e paisagístico de uma cidade. É emblemática essa obra porque eu tive em 2014, acho que o Eduardo também estava lá, não sei se Darlan estava, no Centro de Convenções de Vitória, onde foi discutido a audiência pública do orçamento. 2014, 10 anos atrás, e o grupo de ativistas, de cicloativistas, que tinha lá o Luiz Som, a Detinha Som, que dá o nome lá à ciclovia, né, a saudosa Detinha Som, eles reivindicavam em 2014 a construção de uma ciclovia na Terceira Ponte. Então, desculpa, Pablo, essa questão então da mobilidade urbana, ela pode, digamos ser assim, aliada a meios sustentáveis de transporte, né, que venham causar não só menos dano ao meio ambiente, mas como também facilitar a vida do trabalhador, principalmente, que faz esse trajeto, né, conforme nós falamos, em cidades aí que tem mais de 500 mil de habitantes, que é no caso aqui da região metropolitana de Vitória. Seria isso, então, isso, né? E esse caso específico ali da Terceira Ponte foi uma reivindicação numa audiência pública do orçamento, 2014. Eu lembro, eu estava presente, eles passando com cartaz na frente do governador, com a ciclovia, votaram na internet, né? E aí você vê, né, naquela época era praticamente inconcebível uma obra de engenharia daquele porte ali, e facilitando o transporte não motorizado, gerando menos emissão de poluentes, trazendo mais fluidez para o trânsito também, a faixa exclusiva ali, né, na direita, e muitas pessoas apostaram contra essa obra. Teve gente que falou que não ia conseguir subir de bicicleta a ponte. Meu filho de 11 anos já faz várias vezes essa travessia comigo. Foi um avanço, né? Um avanço. É uma obra emblemática, uma entrega emblemática de política de mobilidade urbana aqui no nosso estado. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ver agora um recado dos nossos patrocinadores. Cantando comigo, quero ouvir. Alô, alô, ArcelorMittal. Alô, ArcelorMittal. A maior produtora de aço no Brasil e é a líder mundial. Tá no agro, tá no carro e no fogão, no satélite, na obra colossal. Quero ouvir! Alô, ArcelorMittal. Cantando comigo pra aprender. Alô, ArcelorMittal. Alô, Brasil! É aço diferente, amigo.
gente, bom pro mundo, bom pra gente. Alô, alô, ArcelorMittal. Cantando comigo pra aprender. Alô, alô, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Te ligaram falando que é do banco e pediram seus dados com urgência? Isso é golpe. E para falar de golpe, chamamos Jéssica Carlini. E do outro lado, Dona Neide. Hã? Vem comigo. Aqui você tá no meu ringue. Primeiro, aqui seu oponente finge que é outra pessoa. Um familiar, um amigo, um funcionário do banco. Percebeu o estranho? Desvia do golpe. Para tudo. Aqui o segredo é resistência. O golpista faz de tudo para você pensar que é urgente. Mas calma, você sempre tem tempo para conversar com o banco. Desvia do golpe, desconfie. Quanto menos seu adversário sabe de você, melhor. Nunca forneça dados sigilosos. Procure os canais do Banesp no verso do cartão. Mas eu não vou te mostrar o meu. Proteja-se dos golpes bancários. Quando você para, desconfia e verifica, não leva golpe. Banestes, crescemos juntos. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Muito bem, o ES Brasil Debate de hoje está terminando. Quero agradecer a presença aqui do especialista em economia, Eduardo Araújo. Muito obrigado pela sua participação. Do Pablo Lira, que é diretor-geral do Instituto Johnny Santos Neves. Obrigado, Pablo. E também do especialista em política, o professor Darlan Campos. Professor, muito obrigado pela sua participação. E também eu quero agradecer a você, amigo telespectador, internauta, que nos acompanhou nesse debate, de quais são as perspectivas para 2025 do nosso Estado. Nós somos brasileiros, acreditamos sempre no melhor e, se Deus quiser, 2025 vai ser melhor do que 2024. Agradeço a sua companhia, te espero no próximo debate. Até lá!